Gerenciamento de ativos ilíquidos. Meu nome é Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office, e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E o que são ativos ilíquidos? Primeira coisa é entender o que é. Basicamente, ativos ilíquidos são investimentos que você tem uma dificuldade muito grande ou simplesmente não consegue transformar em dinheiro. Ou você até consegue transformar em dinheiro, mas você tem uma perda muito grande de valor. Quais são alguns exemplos? Carro é um exemplo de um ativo ilíquido. Participações em empresas privadas, alguns instrumentos de dívida, algum tipo de renda fixa, antiguidades, vinho, artes, imóveis, talvez seja o tipo de ativo ilíquido mais comum, principalmente de nós brasileiros. Por que investir em ativos ilíquidos? É um tema que a gente precisa entender para saber qual que é a vantagem de investir nesse tipo de investimento em contraponto com os investimentos que são mais líquidos. Bom, a primeira ideia de você investir num investimento que seja ilíquido é a falácia, a probabilidade que você teoricamente teria em ter uma rentabilidade maior. Bom, vamos entender um pouquinho. Não é sempre, mas normalmente tem um tripé nos investimentos. A gente está falando de rentabilidade, de segurança e de liquidez. Então, é muito difícil no investimento você conseguir ter esses três pontos. Se você abre mão da sua liquidez, é possível você ter uma rentabilidade maior com uma segurança adequada. Se você abrir mão da segurança, você pode conseguir ter uma liquidez e uma rentabilidade maior. Então, ao abrir mão de liquidez, que é uma das variáveis, você tem a possibilidade de ter um retorno maior com uma determinada segurança. Essa é a ideia por trás de investir em investimentos ilíquidos. Agora, será que isso realmente funciona na prática? Bom, entender um pouquinho sobre os tipos de risco que esse tipo de ativo te oferece é importante também. O primeiro tipo de risco que os ativos líquidos eles têm é o risco de liquidez. Basicamente é o risco de você querer vender esse ativo e não ter ninguém querendo comprar ou alguém querendo comprar a um preço muito mais abaixo do que você está disposto a vender. Então, ter uma participação muito alta nesse tipo de ativo pode trazer um problema para você. Normalmente, uma exposição alta nesse tipo de ativo, ela precede uma alta rentabilidade, desse próprio ativo. Por exemplo, lá no final dos anos 2000, mais ou menos, os imóveis tiveram um retorno muito alto. Então foi muito comum, quando a gente começou a atender algumas famílias perto dessa época, que o patrimônio imobilizado era muito, mas muito maior do que o patrimônio financeiro. Porque tinha tido uma rentabilidade muito interessante. Que é um outro exemplo, talvez um caso até mais emblemático do que esse, é a Harvard University. Os fundos de endowments de investimento da Universidade de Harvard tiveram um problema gravíssimo ali no final, em 2008, né, na crise do subprime. Por quê? Porque tiveram uma rentabilidade muito boa nos investimentos. Naquela ocasião era basicamente os investimentos de private equity, são participações em empresas privadas, aquelas que não estão listadas em bolsa. E eles precisavam de liquidez. E como eles tinham muito dinheiro nesse tipo de investimento, eles precisavam vender essa participação para custear os custos que eles tinham do dia a dia e não conseguiam. E eles tiveram que vender alguns dos investimentos com 50% de desvalorização. E em alguns casos, no final das contas, eles tiveram que até pegar dinheiro emprestado, acabaram emitindo alguns bonds, que são alguns títulos de renda fixa, para conseguir pagar. Então, esse problema de ter um risco de liquidez muito alto na carteira, como comprometeu a Harvard lá em 2009, pode comprometer hoje em dia. Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação. O segundo risco que pode acontecer, além do risco de liquidez, é o risco de rebalanceamento de portfólio. A gente sabe, vocês já viram em outros vídeos eu falando aqui, sobre que é muito importante o asset allocation, ou seja, a alocação e estratégia macro de uma carteira de investimentos. E quando você tem um desequilíbrio e você precisa rebalancear, que é basicamente você adequar as classes de ativos previamente idealizadas, você não consegue fazer isso com os ativos ilíquidos. Se tiver uma participação muito grande deles na carteira, você não consegue reduzir essa parte, é uma dificuldade muito grande. Então, para você conseguir fazer isso com os ativos ilíquidos, eles se tornam um grande problema. Bom, falamos um pouco sobre a perspectiva de um retorno maior nesse tipo de investimento, falamos um pouco dos riscos inerentes a essa classe de investimento de ativos ilíquidos, mas como é que você faz o gerenciamento e combina isso dentro do portfólio com outros tipos de investimento? Bom, primeiro é a gente entender o que é uma gestão de patrimônio, qual que é o objetivo final dela. A gente já sabe que o objetivo final do patrimônio é prover
a maior qualidade de vida possível para a família. Então, como é que os ativos ilíquidos eles vão entrar aí? E tem que tomar bastante cuidado, porque os ativos ilíquidos eles podem ser, por exemplo, ativos que não geram fluxo de caixa. Então, a gente pode estar falando de uma obra de arte, por exemplo, não vai gerar fluxo de caixa, ou que ele tem uma dificuldade muito grande para vender, por isso que ele é líquido, ele tem baixa liquidez. E isso torna esse tipo de ativo, se isso acontecer, nem todos os ativos ilíquidos têm essa característica, mas se essas características forem inerentes aos ativos ilíquidos, provavelmente ela está desalinhada com o patrimônio. Vamos me entender uma coisa. O objetivo do patrimônio seria avaliar, fazendo essa gestão, se tem uma qualidade de vida direta, ou seja, se o ativo ilíquido ele proporciona uma qualidade de vida direta, ou se ele proporciona uma qualidade de vida indireta. O que é cada coisa? Vou dar um exemplo. Qualidade de vida direta é, por exemplo, uma casa na praia que a família gosta, utiliza e vai sempre. Você tem um patrimônio, ela gera uma qualidade de vida direta. Então esse ativo líquido gera o objetivo dele, que é gerar qualidade de vida, gerar prazer, gerar uma boa experiência de vida para aquela família. Legal, tá tudo certo. Entretanto, se é um imóvel, uma casa na praia, nesse mesmo exemplo, mas a família não vai, não gosta mais de ir, está longe, ninguém utiliza, ele não gera a qualidade de vida direta. O que pode acontecer? Esse tipo de investimento, ele pode entregar o que a gente chama de qualidade de vida indireta. Ele pode utilizar uma renda, essa casa pode ser alugada, por exemplo, gerar uma renda, e essa renda ser utilizada aí sim para gerar uma qualidade de vida direta. Então é um ponto que a gente tem que observar quando a gente está falando de gestão de ativos ilíquidos. Outro ponto é que eu já falei antes sobre o risco, é não ter uma participação muito elevada nesse tipo de investimento. Então o que a gente normalmente recomenda? Não são em 100% dos casos, mas geralmente a gente recomenda que a participação de ativos ilíquidos, onde a gente busca uma rentabilidade maior, por exemplo, em fundos de private equity ou algumas incorporações imobiliárias, quando aquela família ela já tem a renda necessária para viver a qualidade de vida que ela escolheu. Um exemplo, vamos supor que essa família tenha lá um patrimônio X que provém lá 100 mil reais para ela de renda para ela viver bem. A partir do momento que ela tiver mais patrimônio que gere uma renda superior, ela pode sim, confortavelmente, se der o luxo de investir em investimentos alternativos, como private equity e imóveis, que nem eu te falei, de uma maneira muito mais tranquila, porque na falta de liquidez, isso não vai comprometer todo o restante que ela tem em termos de renda. Um outro passo para fazer o gerenciamento desses ativos é, depois que entender se gera renda, qualidade de vida direta, tá tudo certo. Se gera qualidade de vida indireta, é importante mensurar essa renda para saber se está alinhado ou não. E avaliar em termos de resultado líquido. Por quê? Vamos falar de imóveis, que talvez seja uma coisa muito mais próxima à nossa. É muito comum as pessoas, os investidores, de uma forma geral, não conseguirem mensurar esse resultado de uma forma líquida. O que eu estou falando quando eu falo em resultado líquido? Quando você recebe de aluguel, é uma coisa. Agora, quanto essa carteira vai entregar para você de resultado, descontando alguns custos como IPTU, condomínio, manutenção, reforma, se você tem uma holding para tratar desses imóveis, para receber, você provavelmente está pagando a estrutura dessa holding como um todo, incluindo o contador, todos esses custos têm que, o tempo que esse imóvel fica vazio, tudo isso entra na conta. E é bastante comum observar que o resultado final é uma fração do que as pessoas normalmente imaginam. Tá? Então é importante colocar isso na conta. Então é muito importante que o Family Office ele consiga mensurar com você e colocar isso de uma forma consolidada para que você consiga enxergar tanto todas as rendas que você tem, todos os custos e fazer uma melhor adequação desse patrimônio global. Bom, eu vi algumas vantagens e algumas desvantagens de investir nesse tipo de ativo. E para você, o que vocês acham? Será que investir nesse tipo de investimento líquido tem mais vantagens ou mais desvantagens? Comenta aqui embaixo e por hoje é só. Obrigado.